Oi, turminha, tudo bem, meus amores? Aqui é a professora Rosângela e hoje nós vamos fazer a atividade do nosso livro de matemática. Semana passada a gente fez atividades extras, né? E nesta semana vamos voltar a fazer atividades do nosso livro, dos nossos livros didáticos, ok? Então, vocês vão abrir aí no nosso livro de matemática, na página 101, depois 102 e 103, tá bom? Mas antes da nossa aula de hoje, o beijo da Pro vai para o nosso querido aluno Gustavo Araújo. Gustavo Araújo, do terceiro ano B. Beijinhos da Pro, Gu. Bons estudos. Então, vamos lá? Vamos fazer nossa atividade? Vocês já estão preparados? Já abriram o livro aí? Muito bem. Hoje nossa atividade é sobre medidas. Então, tem aqui junte-se a um colega e usando o palmo como instrumento de medida, meça a sua carteira. Você obteve o mesmo resultado que o seu colega? Justifique. Então, como nós estamos na pandemia e não podemos fazer com o coleguinha na escola, nem na carteira, né? Vocês vão pegar a mesa de casa, tá bom? E vocês vão medir a largura da mesa em palmos. Aí vocês vão medir. E vão medir também, a mamãe também vai medir a mesma mesa, o mesmo lugar que vocês mediram. Aí vocês contem quantos palmos vai dar a medida que você vai fazer e quantos palmos vai dar os palmos à medida da mamãe, tá bom? Ou de alguém que estiver na sua casa, ok? Muito bem. 2. E vocês vão anotar no caderninho de vocês, tá bom? No livro de vocês, tá? Que medida deu, tá bom? 2. Com um colega, ou seja, com alguém da sua casa, meça os comprimentos indicados usando uma régua ou uma fita métrica e indique a unidade de medida mais adequada e preencham o quadro abaixo. Então, você vai contar com a ajuda da mamãe, do papai ou do irmãozinho, de alguém que estiver na sua casa com você, ok? E aí você vai medir, vai pegar a régua ou uma fita métrica, aquelas que a gente usa para medir roupa, né? Quando vai fazer alguma medida, né? De roupa, da cintura, essas coisas, né? Então, olha só, medidas de alguns objetos. O que vamos medir? Está na coluna primeira, tá? Na primeira coluna está o que vai ser medido. Na coluna do meio está aí um instrumento, a régua ou a fita métrica. Aí você vai dizer, né? Qual foi a medida, né? E no terceiro, unidade de medida. Que medida? Quanto mediu, tá bom? Ok? Então, nessa coluna do meio aí, você vai escrever a fita, o que você utilizou, a régua ou a fita métrica. E do ladinho, você vai colocar quanto mediu. Então, primeira coisa a ser medida vai ser o comprimento de uma caneta. Aí, vocês vão pegar a caneta, vão pegar a fita métrica ou a régua e vocês vão medir e vai colocar a medida ali, quanto deu o comprimento, tá bom? Normalmente, né, vai ser em centímetros, tá? E aí, vocês vão ver quantos centímetros é o C e o M, ok? A largura depois de um caderno, a largura, tá? A largura dele é um dos lados, tá bom? Não é o comprimento, é a largura. É ele em pé e a largura, ok? A largura da porta da sua casa, tá bom? Escolha uma porta e você vai medir e vai colocar a medida aí, quanto que deu. Largura da janela, de uma das janelas da sua casa, tá bom? A sua altura, você vai medir também a sua altura e vai colocar aí. A altura do seu colega, ou seja, vamos supor, do seu irmão, da sua mãe, de alguém da sua casa.
o comprimento da lousa. No caso aí, você pode medir o comprimento da mesa da cozinha, tá bom? Alguma coisa que você tiver na sua casa, você escreve aí, ó, mesa da cozinha. Aí você coloca lá. O comprimento, né, do tampo da carteira, como não vai ser possível do tampo da carteira, que nós não estamos na escola, você vai medir a largura, tá? A largura da geladeira da sua casa. A Pro já tá anotando aqui, que aí vocês vão medir um pouco diferente, tá bom? E a largura também do fogão da sua casa, ok? Da geladeira, do fogão, tá bom? E aí, vocês vão escrever do que vocês mediram, ok? Agora, mas cuidado para não mexer perto do fogão quando tiver a panela ligada lá, tá bom? Não pode, só quando tiver tudo desligado, não tiver quente, tá bom, meus amores? E a resposta, né? Aí agora vocês vão colocar a resposta do ladinho aí na unidade de medida, tá, meus amores? Os resultados são os mesmos, será? Comente, né? Comente com o colega, você vai comentar conosco na nossa sala, na nossa aula ao vivo, com a Pro e com os coleguinhas, ok? Página 102. Compras na quitanda. Olha só, na quitanda do seu Toninho, além das frutas, verduras e legumes, há também produtos como feijão, arroz e batata, que são vendidos na quantidade que o cliente precisar, né? Então, o seu Toninho está lá dizendo, olha, já pesamos 3 quilos de arroz, 5,5 quilos de batata e agora vamos pesar 4 quilos de feijão. As unidades de medida de massa mais usadas são o quilograma, tá? Que é representado pelo kg, e o grama, que é representado pelo G. Os termos massa e peso têm significados diferentes, mas popularmente, ou seja, entre as pessoas, o termo peso é usado no lugar de massa, sabiam? O certo não é falar quanto você pesa, é falar qual é a sua massa. Mas a gente acha meio estranho, né? As pessoas dizem, vou me pesar amanhã. Qual o peso deste pacote? Né? Normalmente a gente diz isso, mas o certo seria falar qual é a massa desse pacote. Vou medir a minha massa amanhã, ao invés de falar vou me pesar. Mas é meio estranho, nós já acostumamos falar o peso, né? Qual é o seu peso? Em algumas embalagens, a massa é registrada em gramas, G, e em outras, em quilogramas, kg. Pesquise e registre a massa de cada produto abaixo. Então, você vai pesquisar aí um pacote de arroz. Dependendo, né? Tem aqueles pacotes pequenos que são normalmente de 1 quilograma. Já tem o pacote grande, que normalmente é 5 quilogramas. E aí, vocês vão escrever aí, tá bom? Pode escrever o 5 kg, ok? Um pacote de feijão, no B. Letra C, pacote de bolacha. Letra D, pacote de farinha de trigo. Sempre tem lá no pacote escrito qual é a unidade de medida, qual é a medida, qual é o peso, na verdade, tá? Na verdade, seria qual é a massa, ok? Lata de achocolatado em pó, quanto que tá medindo lá, que tá pesando. Pacote de molho de tomate, aí vocês vão colocar todos aí, tá bom? Na frente aí, qual é o peso que está dizendo ali na embalagem, tá bom? E agora a página 103. Na página 103, está aí, olha, fazendo estimativas. Como que é fazendo estimativas? O instrumento usado para medir a massa, popularmente conhecida como peso, é a balança. Existem muitos tipos de balança. Olhem só. Esse primeiro tipo aqui é a balança de pratos. Essa balança é mais antiga. As pessoas, quando iam vender algumas coisas no mercado, nas quitandas, né, que tinham antigamente, aí colocava ali naquela balança um pezinho de um lado,
um peso, vamos supor, de 2 quilos. E aí ia colocando do outro lado a quantidade de, vamos supor que seja de tomate do outro lado, e até ficar igual, para equilibrar e ficar 2 quilos de tomate, entenderam? E aí era muito usada essa balança. E essa outra balança aqui, essa balança de banheiro, ela fica deitada no chão assim, tá? Tá em pezinho aí, mas ela é deitada e a pessoa pisa em cima e aí vê o peso que ela tem, tá bom? Essa balança Pro tem uma dessa. Muito legal, né? A gente medir o peso, ver quanto que a pessoa está pesando, né? Ter um controle disso. Essa daqui é uma balança de cozinha, tá bom? Aí coloca lá os alimentos e vai pesando, vendo quanto que tem ali. Vamos supor que a pessoa vai fazer um bolo e pede para colocar 200 gramas de farinha de trigo. Aí ela põe ali a farinha de trigo e mede 200 gramas. E aí ela vai pôr no bolo, né? Normalmente essa balança de cozinha tem vários modelinhos diferentes. E essa outra aqui é a que a gente mais vê, né, nas farmácias. Antigamente era muito dessa balança, a gente via muito dessa balança. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a gente vê mais aquela balança digital, né? Digital, você sobe e lá tá escrito o númerozinho digital, tá bom? Não é mais medido dessa forma, é muito difícil ver essa balança hoje em dia, tá? Então, olha só, faça uma estimativa de quanto pesam os objetos a seguir. Depois use uma balança para obter essa medida e conferir com suas estimativas. Você vai fazer o seguinte, tá? Você vai fazer as estimativas e depois, se você tiver uma balança dessa, até mesmo dessa de banheiro, ou até de cozinha, dá para você colocar lá e medir, né? Medir quanto pesa. Mas se você não tiver, não se preocupe, tá bom? Faça aí a estimativa e a parte da medida a gente faz junto na nossa aula ao vivo, ok? Então, olha só, o caderno. Estimativa é quanto você acha que pesa um caderno. Tá bom? É o que você acha. Você pega um caderno, sente ele na sua mão. E quanto você acha que pesa? Você acha que pesa 1 quilo? Eu acho que não, né? Só se o caderno for com muitas folhas, né? Ou 500 gramas, né? Quanto você acha que pesa um caderno? Aí você vai colocar essa estimativa aí, tá bom? Peça para a mamãe ou o papai te ajudar. A mochila vazia. Pega uma mochila vazia e sente o peso dela. Quanto você acha que pesa essa mochila? Tá bom? A mochila cheia. Enche a mochila de livro de caderno e sente o peso dela. Quanto você acha que tá pesando? Uns 3 quilos? Ou 4? Às vezes até mais, né? Dependendo de quanto que você coloca na mochila. Um estojo. Você pega o estojo com os lápis, tá? E vê quanto que você acha que pesa aquele estojo. Coloca lá, tá bom? Na estimativa do peso. O livro de matemática. Esse nosso livro de matemática. Quanto você acha que ele pesa? Aí você pega o livro, sente o peso dele e coloca lá a sua estimativa. Ou seja, quanto você acha que está pesando aquele livro, ok? E depois também um pacote de papel sulfite, tá bom? E comprimento olha só, comprimido para dor de cabeça, paracetamol no caso. Você pega um comprimido e sente o peso dele. Eu acho que vai ser difícil, né? Colocar essa parte. Quanto menos peso, mais difícil é, né? A gente sentir o peso de um medicamento, porque é tão levinho, né? Então, quanto menos peso, eu acho que é mais difícil a gente colocar uma estimativa. E também, quanto mais peso, também, se fosse para colocar o peso de um automóvel, né, de um carro, também seria um pouco difícil para a gente fazer uma estimativa, né?
tanto coisas muito levinhas quanto coisa muito pesada, fica difícil fazer estimativa, né? Mas quanto vocês acham então que pesa esse comprimido de paracetamol? Por favor, hein? Não vão tomar o remédio, tá bom? Não tome remédio sem prescrição médica, ok? Tá? É perigoso para a saúde. Então, olhe lá. 2. Agora responda. As estimativas que você fez foram próximas das medidas que você obteve nas pesagens? Se você conseguir medir depois na balança mesmo, aí você faz a medida e coloca primeiro a estimativa. Quanto você acha? Depois você coloca a medida real, pesa e vê mesmo quanto pesa o caderno e coloca lá. Aí você vê se você colocou uma medida próxima da medida real daquele objeto. Se você colocou próximo, a sua estimativa está boa, hein? Tá bom? Muito bem, meus amores, terminamos a nossa aula de hoje. Beijinhos da Pro e até o próximo vídeo. Bons estudos! Uma ótima semana para vocês!